Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Alexandre, esse é o canal Conjuntura e hoje nós vamos falar sobre profecia, amém? E como eu sempre peço a você, pegue a sua Bíblia, porque ela é imprescindível para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, tá? E ela deve ser no nosso livro de cabeceira, né? Para nós sempre lermos e meditarmos em relação à palavra de Deus, pedindo do Senhor sempre sabedoria e discernimento para entender a sua palavra e aquilo que Ele quer nos transmitir, amém? Pegue também uma caneta e um papel para você anotar as referências bíblicas e depois fazer uma meditação na sua casa sobre o assunto que nós vamos discorrer nesse vídeo. Bom, dito isso, a gente está presenciando, né? Somos testemunhas vivas do que está acontecendo no mundo e no Brasil atualmente, né? São muitas mudanças, muitas transformações e a Bíblia nos alertava e nos alerta sobre isso. Em relação ao Brasil, passamos agora por uma eleição, estamos sob um novo governo, onde estamos também passando por uma situação de muitas incertezas, estamos passando por uma situação de muita instabilidade jurídica, instabilidade econômica, instabilidade política, né? E o mundo também passando por várias situações de escassez de alimentos, escassez de produtos, mudança na geopolítica, estamos passando por uma situação de guerra, né? Rússia e Ucrânia, e outras guerras que estão acontecendo, mas que não têm a mesma cobertura, digamos assim, jornalística como tem essa guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Além de passarmos recentemente por uma pandemia também. E tudo isso a Bíblia nos alertou e a Bíblia continua nos alertando de que novos sinais, novos acontecimentos estão por vir e com uma intensidade cada vez maior. É por isso que o próprio Jesus Cristo ele compara os sinais dos tempos com a questão das dores de parto, não é? As dores de parto a gente percebe quando a mulher está prestes a ter o seu filho, né, a criança, a gente percebe que ela passa por uma situação de dores de parto. Então pode ser uma dor contínua, onde a intensidade vai cada vez mais aumentando, ou então aquele momento de picos, né, de intensidade de dores, não é? Que ela vai cada vez mais se intensificando e também o intervalo entre as dores, né, vai cada vez mais ficando intervalos menores, intervalos curtos, né? Então eu creio, irmãos, que estamos passando justamente já pelas dores de parto. Aliás, Jesus, depois que ele veio ao mundo, né, viveu entre nós, cumpriu seu ministério, foi crucificado, depois ressuscitou, a partir dali ele falou do que iria acontecer e de lá para cá estamos presenciando no decorrer da história aquilo que Jesus profetizou e a Bíblia deixa aqui bem claro. Só que estamos passando hoje, ao meu ver, por uma situação de uma intensidade cada vez maior, de picos com intervalos cada vez menor. Porque eu segundo a Bíblia, a forma que eu creio e que eu entendo, Jesus está muito próximo de resgatar a sua igreja. Muito próximo, irmãos. Não esqueçamos que Jesus falou que o mundo jaz no maligno e que sabemos que está em curso a questão do governo mundial. Estamos vendo coisas nunca vistas antes. Inclusive no Brasil estamos vendo coisas nunca vistas antes. E é por isso assim que eu trago uma reflexão nesse vídeo. Eu gostaria que você pegasse o livro de Mateus capítulo 24, no versículo 35, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quer dizer, tudo aquilo que Deus criou, e aí que fica bem claro aqui na palavra de Deus, passará os céus e a terra. Então tudo aquilo que ele criou é passageiro. O que não é passageiro? A sua palavra, que é eterna. Jesus, Deus, Espírito Santo não são passageiros, porque eles são eternos. Eles são eternos. Então Deus criou todo o universo, tudo aquilo que nós conhecemos, Deus criou. E antes da criação ele já era, ele já existia. Então, e não é uma questão até Deus existe, não, porque ele sempre foi. Então, assim, né, ninguém criou Deus, ele já era. Então ele sabe de tudo. E ele é soberano sobre tudo. Amém? Então,
nós cristãos, nós não devemos ficar assustados com o que está acontecendo. Porque se nós lermos a sua palavra, se nós meditarmos nela de dia e de noite, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos enxergar aquilo que está descrito aqui na profecia bíblica, principalmente que diz respeito à volta de Cristo, os sinais. Estamos vendo sinais cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Mas eu vejo assim muitos cristãos com medo, desesperados, e até pedindo que o Senhor intervenha, mudando o curso da história. Irmãos, tem que acontecer, e vai haver perseguição em todo o mundo em relação a cristãos. Nós somos odiados, a Bíblia mesmo diz, o mundo nos odeia. E nós somos o que? Estrangeiros, estamos aqui de passagem. Então, portanto, nós temos que entender isso, essa mensagem. Nós não podemos ficar aí acovardados e clamando que Deus sempre nos mude a história. Irmãos, Deus não vai intervir no sentido de mudar a história. Porque ele zela pelo cumprimento da palavra dele. Porque se ele não zelar pela palavra dele, se ele mudar a história, então a sua palavra deixa de ser uma verdade. A palavra dele deixa de ser verdade. Mas ele tem compromisso com a palavra de Deus, com a palavra dele. O compromisso dele é com o cumprimento da profecia. E aqui ficou bem claro que tudo vai passar, mas as palavras não passarão. E nós podemos ver isso no mesmo livro de Mateus, no capítulo 16, quando, versículo 21 em diante, a gente vai fazer uma leitura aqui, diz assim, ó: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Interessante, né? Ele falou para os seus discípulos, tá, que era necessário que ele passasse pelas provações, que ele passasse pelas repreensões dos fariseus, que ele fosse crucificado, porque ele iria ressuscitar ao terceiro dia, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele, para que a Escritura se cumprisse na vida de Jesus Cristo. Porque ele veio com essa missão, irmãos. Ele veio com a missão de... o Verbo encarnou em Jesus Cristo, né? O Verbo se tornou carne, habitou entre nós, viveu, né? Exerceu seu ministério, foi sacrificado e ao terceiro dia o quê? Ressuscitou, confirmando a palavra de Deus. Mas Pedro interveio e diz a Bíblia que ele reprovou. Ele reprovou isso que Jesus estava falando. E continuando aqui, diz assim, ó: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quer dizer, Jesus, tenha autopiedade. Jesus, não faça isso. Será que nós, no atual momento da história, estamos clamando a Deus para que Ele não faça isso? Para que Ele não permita que o mundo permaneça nas mãos do inimigo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Será que nós não estamos pedindo para que Deus mude o curso da história e contra a sua palavra? Será que nós não estamos pedindo isso, irmãos? Será que estamos tendo discernimento sobre isso? Não estou querendo dizer que você não deve orar, interceder, que você não deve jejuar, que você não deve se consagrar para que Deus ele opere no nosso meio, no mundo, não é? Mas precisamos compreender que no decorrer da história bíblica, o povo de Deus obteve vitórias, conquistas, mas também, por várias vezes, foi feito de escravo. Passou por situações terríveis, com a permissão e a vontade de Deus.
E mesmo nesses momentos, Deus sempre esteve com o seu povo. Não é porque eles passaram por momentos de escravidão que Deus não estava com eles. Pelo contrário, estava sim com eles. E, até em função disso, permitiu que acontecesse para que a profecia se cumprisse. E é o que nós estamos vendo atualmente. A profecia está se cumprindo. Jesus, continuando aqui a leitura, diz assim, ó: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. A gente sabe que Satanás, vamos pegar a tradução aqui, Satanás quer dizer o que? Adversário. Então, naquele momento, Pedro, de uma forma ali natural, né, como um homem natural, como um homem ainda carnal, ele não estava tendo noção daquilo que ele estava pedindo. Ainda não tinha maturidade espiritual, né? E por isso ele não queria que Jesus participasse de toda aquela situação de sofrimento até a crucificação e a sua morte. Mas Jesus falou para ele: arreda-te, te arreda de mim, Satanás. Quer dizer, a atitude de Pedro, ela foi comparada a uma atitude de alguém que é pedra de tropeço. Porque ele estava tendo uma atitude igual a que Satanás teve quando Jesus foi provado no deserto. Aquela atitude era a atitude de um adversário de Cristo. E aí eu volto para o versículo 24 e 35, né? Que tudo vai passar, mas as palavras vão permanecer, vão se cumprir. Continuando aqui. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ficou claro aqui que toda essa interferência de Pedro, ela era uma interferência de coisas de homens, coisas carnais, coisas de um homem natural que não conhece, que não tem o discernimento espiritual bíblico dado pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que nesse mesmo capítulo 16, se nós voltarmos aqui os versículos, Pedro tinha sido reconhecido como bem-aventurado porque ele tinha reconhecido, ele tinha visto Jesus verdadeiramente como Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te deu esse conhecimento, né? Mas o próprio Deus que está nos céus. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos compreendendo esse momento da história da humanidade? Ou estamos simplesmente nos colocando no canto da sala, aterrorizados, com medo, clamando a Deus para que Ele mude a história, para que Ele venha com paz, para que Ele acabe com as guerras, para que Ele acabe com a fome, com as pestes, para que Ele acabe com tudo que está acontecendo, que converge para a vinda de Cristo. O que nós estamos fazendo atualmente? Então, eu chamo, através desse vídeo, eu chamo a tua atenção para que você faça uma reflexão. Porque às vezes as nossas atitudes, elas parecem dizer o seguinte: Jesus, não volta agora. Interessante, né? Jesus, não volta agora. Porque estou muito bem aqui nessa terra. Eu acabei de conquistar meu carro novo, a minha casa nova, estou num emprego ótimo. Eu estou vindo, sabe, de uma situação de várias coisas maravilhosas na minha vida. Então não volta agora, Jesus. Mas nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós não devemos amar esse mundo, nem o que ele pode nos dar, mas que nós devemos amar a Deus e procurar ao reino de Deus acima de qualquer coisa. É isso que ele quer nos alertar. E o que nós estamos fazendo agora? Faz essa reflexão. Por mais que você não queira, Jesus está voltando. Por mais que você não queira, a palavra vai se cumprir. Por mais que você não queira. Então, peça do Senhor discernimento e sabedoria para o nosso momento que estamos vivendo. Amém? Bom, eu te convido a se inscrever no canal, apertar no sininho para você receber, né, os comunicados de novos vídeos.
dá o like aí, se você gostou do vídeo, e fica na paz do Senhor. Deus abençoe.